Boa tarde, presidente Caio. Boa tarde, presidente Márcia. Muito obrigada. Seja bem-vindo novamente aqui à nossa live da OAB Bauru. Eu quero inicialmente registrar o quão significativo, né, para nós aqui da OAB Bauru, do Artina e Piratininga, é recebê-lo nesse dia 11 de agosto para esse nosso encontro virtual, né? O dia em que se comemora o Dia da Advocacia, receber o presidente da maior seccional do nosso país, que é o AB São Paulo, sobretudo sendo esse presidente o nosso queridíssimo Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que já presidiu a nossa OAB Bauru na gestão, por 2 gestões, de 2007 até 2012, e que tem uma história de um trabalho voluntariado pela nossa instituição e pela advocacia, em nossa sucessão, né, que eu gostaria muito de ressaltar aqui para todos que nos assistem. Para quem não sabe, o presidente Caio, além de ter comandado aqui a OAB, a nossa 21ª subseção, OAB Bauru, Duartina e Piratininga, ele também coordenou diversas comissões, como a Comissão de Prerrogativas, a Comissão da Jovem Advocacia, a Regional da Assistência Judiciária, e também foi vice-presidente da OAB aqui de Bauru, na gestão do Dr. Edson Roberto Reis. Enfim, é um gestor que realmente tem um histórico enorme de dedicação, de conhecimento, um histórico de conhecimento da nossa instituição, né, e da carreira da advocacia, essa carreira tão bonita que nós comemoramos hoje. Isso só para falar um pouquinho, presidente Caio, do seu trabalho aqui na OAB, na nossa 21ª subseção em Bauru. Portanto, antes de fazer aí o nosso bate-papo sobre a nossa profissão, a essencialidade da nossa profissão, eu quero reforçar que é uma honra recebê-lo e, em seu nome, cumprimentar a toda a advocacia bandeirante, mas, sobretudo, de forma muito especial, os 4.500 colegas advogados e advogadas que estão inscritos aqui, vinculados à nossa querida 21ª subseção de Bauru, Duartina e Piratininga, presidente. Obrigado, presidente Márcia, pela oportunidade que a amiga me dá de conversar, não só com a advocacia do Estado de São Paulo, mas em especial com a advocacia vinculada à nossa 21ª subseção, que abrange Bauru, Duartina e Piratininga. A terra onde vivemos sempre temos grande carinho. Sou bauruense de nascimento, me formei no âmbito desta cidade, não obstante tenha morado também em suas outras cidades do interior do estado de São Paulo, Garça e Álvaro de Carvalho, mas nutro sempre um carinho especial por esta região. E quero destacar, Márcia, que é muito significante estarmos no dia 11 de agosto juntos nesta ocasião. Você também tem sido um paradigma de administração. A nossa subseção 21ª traz hoje a primeira presidente mulher, uma mulher que agrega valores, que faz com que todos tenham, sem dúvida alguma, absoluta oportunidade de participação. Por isso, quero agradecer à amiga pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da 21ª subseção, estendendo, evidentemente, os cumprimentos a toda a sua equipe de trabalho, ao Adilson, seu vice-presidente, a Edenise, sua secretária-geral, ao Bruno, seu secretário adjunto, e ao Alisson, seu tesoureiro, registrando este trabalho de união que os amigos têm nos permitido realizar juntos. A OAB, a CAAS e a OAB São Paulo e as 243 subseções absolutamente unidos. O trabalho da presidente Márcia tem sido muito significante para todas essas conquistas. Por isso,
cumprimento a valorosa advocacia da 21ª subseção em seu nome, felicitando a todos pelo Dia da Advocacia. Feliz Dia da Advocacia a todos os valorosos advogados vinculados à 21ª subseção. Obrigada, presidente. Obrigada pelas inspiradoras palavras de sempre. Aproveito para cumprimentar também meus diretores, nossos diretores aqui da OAB, que estão aqui conosco, nos acompanhando, e já faço um cumprimento muito especial a todas e todos que nos acompanham. Como o nosso tempo é curto, me permitam não nominar aqui a grande parte dos colegas que estão aqui, mas sintam-se fraternalmente abraçados pelo Dia da Advocacia. Presidente, com toda a sua experiência, a sua bagagem, essa história, a sua trajetória, né, institucional e enquanto profissional individualmente considerado também, enquanto advogado militante que você né, o advogado barriga de balcão, como nós dizemos aqui no interior, eu já ouvi nosso presidente falando sobre essa questão da essencialidade da advocacia, mas muitos colegas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir, então eu queria muito que você pudesse falar a respeito desse tema, da essencialidade da advocacia, a importância do papel do advogado para o direito de defesa e para essa composição do nosso sistema de justiça. Não há dúvida, presidente Márcia, que o papel da advocacia é um papel de sustentáculo do próprio Estado democrático de direito. Nós precisamos sempre relembrar a regra esculpida no artigo 133 da nossa Constituição, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o é pela razão de que sobre os ombros da advocacia repousa o pesaroso exercício do munus público de dar voz ao cidadão, de descermos do muro para nos colocar ao lado do cidadão, não importa o momento de maior dificuldade que ele esteja a nos enfrentar, para permitir com que ele, cidadão, tenha a oportunidade de apresentar ao mundo a sua visão sobre as coisas, para conseguir tempo para aquele que precisa de tempo para reorganizar a sua vida, para dar esperança àquele que precisa buscar a esperança na defesa dos seus direitos. O exercício da advocacia é pilar de sobrevivência da própria sociedade. É preciso destacar que, por todas essas condicionantes e ponderações, não há dúvida que a advocacia é essencial para a sobrevivência de cada um de nós. Não porque nós, advogados, sejamos melhores ou piores do que quer que seja, mas porque sobre nós repousa esta missão, a missão de fazer com que o cidadão possa ter a devida interlocução com todos os poderes constituídos e também para com os demais concittadãos. É o exercício da advocacia que faz com que cada uma das pessoas possam levar adiante o direito mais importante de cada um de nós. De nada adiantaria a legislação fazer a previsão de direitos se nós não tivéssemos a oportunidade de defender os nossos direitos. E a materialização da defesa dos direitos das pessoas, dos direitos de cidadania, se dá pelas mãos hábeis da advocacia. Daí porque a essencialidade dela para a nossa convivência social. Muito obrigada, presidente Caio, pelas sábias palavras de sempre. Presidente, nestes tempos difíceis em que estamos passando, tempos de pandemia, de distanciamento social, né? A OAB, ela tem trabalhado muito, né? Toda a sua diretoria, a CAASP, presidente da Vans e sua diretoria, tem se dedicado sobremaneira nestes tempos de pandemia em diversas frentes, né, de apoio à advocacia e respaldo aos colegas advogados.
Eu queria, nesse sentido, presidente Caio, que eu sei que foram muitas as ações da OAB, né, de interlocução com o judiciário a benefícios emergenciais para os advogados. Então, eu queria muito que você destacasse algumas dessas ações para os colegas que nos ouvem. Quero agradecer desde logo a oportunidade que a amiga Márcia dá para destacar esta união do sistema de ordem em mais uma oportunidade, fazendo uma referência especial aos nossos dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, cumprimentando o presidente Luiz Ricardo Vasques Davan e a nossa vice-presidente Aline Fazio, e em nome deles agradecendo a contribuição dos nossos diretores da Caixa. E quero também agradecer a todos os dirigentes de subseções em seu nome e aos conselheiros seccionais, nas pessoas dos nossos conselheiros ligados à 21ª subseção, professores Ailton José Gimenez, Edson Roberto Reis, este irmão que é o doutor Alessandro Bienha Carvalho, os 3 ex-presidentes da subseção, para destacar que desde o início da nossa caminhada, temos feito a interlocução com todos os poderes constituídos, respeitando a descentralização, a independência das subseções, e da mesma maneira que estabelecemos interlocução com o Estado de São Paulo, com 6 tribunais em atuação no âmbito do Poder Judiciário no Estado de São Paulo, pela seccional pela CAASP, as subseções fizeram também este papel de interlocução com os municípios, com as câmaras municipais, para que ferramentas fossem criadas, permitindo o exercício da advocacia, mesmo neste momento difícil, que é o momento da pandemia do coronavírus. Dentre muitos aspectos do funcionamento que fizemos, eu gostaria de destacar a questão de 3 pedidos que deduzimos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, para combater a tentativa do Poder Judiciário, inicialmente, de pretender impor a realização de audiências telepresenciais contra a vontade das partes. É preciso destacar, desde o início, que nós temos encontrado muita sensibilidade, sim, no Poder Judiciário, nos 6 tribunais, para compreender as demandas da sociedade e da advocacia. Mas nós encaramos o uso da tecnologia como instrumento de inclusão e não como única porta de acesso. Porque se pensarmos no uso da tecnologia como única porta de acesso ao Poder Judiciário, nós estaremos elitizando o acesso à justiça. Mais de metade da população nem sequer acesso à internet tem, e parte desta população que tem acesso à internet não tem um sinal de qualidade a lhe permitir a participação efetiva nestes atos processuais. Por isso é que o sistema ordem, desde o início, destacou que somos favoráveis à realização das audiências de conciliação, com a presença obrigatória dos advogados, porque não há potencial de causação de prejuízos. Por isso é que assinalamos que somos favoráveis à realização de audiências voltadas à produção de prova, desde que haja uma concordância expressa das partes com assistência e interlocução dos seus advogados, na medida em que há respaldo na legislação processual para isso, através do instituto denominado negócio processual, que permite, no ambiente das provas, a construção de mecanismos pelas partes que podem ser homologados judicialmente. Mas nós não concordamos com a imposição da audiência voltada à produção de provas, porque entendemos que não há respaldo na legislação processual. Nós não podemos confundir as audiências por videoconferências a que se refere a legislação processual, porque estas audiências são audiências que são realizadas em espaços públicos. Reconhecemos que o judiciário tem o poder de definir a pauta, mas ele tem o poder de definir a pauta não tem o poder de invadir os nossos escritórios, as nossas casas. Por isso é que fomos ao Conselho Nacional de Justiça,
contra regras que haviam sido editadas no âmbito dos dois tribunais trabalhistas, com atuação em São Paulo, TRT-15 do interior e o TRT-2 na capital Grande São Paulo e uma parte do litoral, e contra normas do Tribunal de Justiça, onde nós defendemos que bastaria o requerimento abrangente do advogado contra a realização da audiência para que não houvesse a imposição dela. E, embora não tenhamos sido exitosos nesse nosso pedido, que foi absolutamente abrangente, nós conseguimos sim proteger a advocacia e toda a sociedade, porque o Conselho Nacional de Justiça deixou registrado que não se pode impor a realização de audiências quando prejuízos são facilmente assíveis e antevistos desta imposição, dentre os quais a questão da dificuldade do ferramental eletrônico. É evidente que a dificuldade de acesso a equipamentos a sinal de internet são motivos mais do que suficientes para a não realização das audiências. É evidente que quando nós temos a necessidade de proteção da prova, é preciso que seja designada uma audiência para que as testemunhas, as partes, estejam no espaço público e nós não podemos atribuir esta responsabilidade às partes e à advocacia. Este foi um trabalho conjunto, um trabalho que implicou na dedução de um pedido junto ao Conselho Nacional de Justiça, que emitiu seus comunicados, as suas orientações e as suas adequações, e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo tem tido sensibilidade, designando, portanto, audiências em situações específicas e redesignando aquelas onde a advocacia tem apresentado as justificativas e os fundamentos. Esse é um exemplo da atuação conjunta do nosso sistema, das subseções da OAB e do CAASP em proteção da advocacia do Estado de São Paulo. Aproveitando a temática, presidente Caio, eu quero aqui consignar para os nossos colegas, nós já temos feito a divulgação, mas nós aqui na nossa Casa da Advocacia e da Cidadania conseguimos equipar 2 salas para apoio à advocacia na realização dessas audiências virtuais quando necessárias, né? Então, nós temos aqui salas específicas com o sistema de webcam, microfones, para dar esse resguardo, esse apoio também à nossa advocacia local. Presidente, encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, a OAB São Paulo, ela está atenta, né, à sua missão institucional, inclusive, que nos é imposta por lei federal, né, sendo que uma delas é a defesa da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito. A OAB São Paulo lançou o seu movimento independente, apartidário, Democracia Sempre. Eu gostaria, como nós vamos fazer este evento, sediar este evento aqui na nossa subseção na semana que vem, no dia 18 de agosto, às 14 horas, eu gostaria muito que o senhor fizesse esse convite para todos que estão nos assistindo. Obrigado, presidente Márcia, pela oportunidade de conjuntamente convidarmos toda a valorosa advocacia da nossa 21ª subseção e também de toda a sociedade civil, os nossos integrantes dos poderes constituídos da cidade de Bauru, de Duartina, de Piratininga e de toda a região. O movimento Democracia Sempre pretende difundir, através da linguagem moderna da comunicação, 2 importantes mensagens. Hashtag Democracia Sempre e hashtag Autoritarismo Não. É preciso que todos compreendam que o valor trazido pelo sistema democrático, nós não podemos abrir mão dele. É preciso entender que somente na ambiência da democracia nós temos condições de permitir e aprender com todos os grupos heterogêneos que compõem a nossa sociedade e que têm muito a contribuir dos direitos de cidadania. Vivemos, sem dúvida alguma, presidente Márcia, um momento de muita agudização ideológica.
um momento de incompreensão, onde grupos se degladiam, notadamente na ambiência das mídias sociais, se desrespeitando, incitando a violência, incitando o fechamento de instituições. Mas é preciso que resgatemos, que não obstante tenhamos a nossa liberdade de manifestação de pensamento, nós temos o dever de cumprir as regras da lei. Por isso, este movimento que iniciamos juntos, com as 243 subseções do Estado, é uma proposta oferecida à sociedade civil para que defendamos a nossa democracia, para que compreendamos que apenas respeitando as regras estabelecidas na lei é que poderemos juntos conseguir alcançar a pacificação social. Por isso, este 11 de agosto, nesta ocasião em que festejamos o Dia da Advocacia, registrando mais uma oportunidade, os parabéns à comprometida e abnegada advocacia do Estado de São Paulo, que tem dado um exemplo de cidadania vigilante, parabenizando a todos em nome desta grande dirigente, que é a nossa presidente Márcia. Quero convidá-los para que no dia 18 estejamos juntos este lançamento no âmbito da 21ª subseção do movimento Democracia Sempre. Parabéns à advocacia do Estado de São Paulo, parabéns, presidente Márcia, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os colegas advogados que nos assistem, um beijo no coração de cada um de vocês, com o registro de que a sociedade precisa da advocacia. E a advocacia não faltará no cumprimento do seu dever. Muito bom, presidente Caio. Reforço o convite para que todas e todos estejam conosco, então, no dia 18 de agosto. Com essas inspiradoras palavras do nosso presidente Caio, eu finalizo parabenizando mais uma vez toda a advocacia, reforçando que somos essenciais à administração da justiça e exercemos relevante função social. Viva a advocacia! Uma boa tarde. Obrigada, presidente.